dá uma Piora, piorada, né? mas aí você ganha outras experiências. Que eu tô falando, o amor é experienciado, é vivido. Aquela que vem assim, vai deitar no meio da gente. Exatamente. Bom, rapidinho, sobre aqueles caras que invadiram lá o Brasília e tudo mais, deve ter uns caras desse aqui por trás, né? Umas mentes Olha, perigosas. eu fico pensando que as mentes perigosas é quem coordenou. Coordenou, exatamente. Por trás, o cara que financia. É o que ficou por trás, nem ou apareceu. o psicopata, ele é 100% razão. Então, ele é o cara que é eminência Essa parda. razão, ela não é necessariamente inteligente, Pode ser, o cara pode ser guiado por uma coisa que ele considera certo, ou sei lá, inteligente mesmo, mas se na verdade ser completamente equivocado. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Já que a gente tá falando sobre esse episódio, cara, não consigo ver uma situação que aquilo ali pudesse acontecer sei lá, derrubar o Lula, por exemplo. Jamais. Então, assim, não parece algo factível mesmo. Não. Então, mas será que tinha alguém realmente acreditando que, invadindo a porra toda, cagando e mijando nos lugares, não sei o que, ia trocar de presidente, sabe? Mas quem embolou isso tudo, Quem embolou? certamente queria mostrar um poder. Você acha possível que... Mas quem foi lá executar pode estar uma naquela massa coisa. de manobra. Então, você acha exatamente. possível que essa massa tenha se organizado entre si e feito essa merda sem ter ninguém por trás? É possível, na tua opinião? Acho difícil. É. Porque um movimento espontâneo, ele tende a ser uma coisa num gráfico agudo. E não uma Isso coisa... tá, assim, perene, né? Faz um tempo já. Exatamente. Então, assim... Tu viu os caras mandando SOS pro ZT? Não, aquilo... Por isso que eu tô dizendo que ali tem um grau... Não tô dizendo que são todos, né? Mas tem um percentual ali que foi pro fanatismo. Aí nós estamos falando de delírio, assim. Entendeu? Aí foi pro delírio. E eu fico pensando que tipo de vazio tem na vida dessas pessoas, porque é como se elas precisassem daquilo para viver. Sabe aquela música do Cazuza? Ideologia, eu quero uma para viver. Aquelas pessoas estão necessitando de uma coisa para pautar a vida delas. Tem alguma coisa. Não estou aqui defendendo nada. Claro. Mas eu estou colocando, assim, que os fanáticos, eles estão num processo de adoecimento mais grave. Agora, não acho que o fanático era a maioria. Eu acho que ali tinha pessoas que, naquele movimento de massa, acaba executando coisas inacreditáveis. E aí tu acha que tinha alguém mesmo, assim, pelo menos um grupo ou qualquer coisa, alguém por trás manobrando eles, ou tu não acha que foi espontâneo? O espontâneo, Claro, acredito em a gente tá falando espontaneidade. isso aqui tudo sem investigação. Com sei lá, certeza. tamo pirando. Eu estou muito curiosa até para saber, porque eu acho, por exemplo, aquilo que a gente foi falando, pequenas concessões acabam gerando isso. Eu acho que já tinha que ter tido prisão em dezembro, acho que foi 12 de outubro, aquele negócio da polícia... De 2017. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Não. 12 agora, que foi a invasão tentaram invadir a Polícia Federal. Uhum. Então, sim, assim, sim. que quebraram ônibus, ali já tinha que ter dado um stop. Ninguém foi preso ali. Verdade. Não me lembro, entendeu? Eu acho que foi o índio, né? Só. Eu acho que as investigações têm que revelar isso, mas se você quer fazer uma sociedade bacana, cara, não dá para jogar papel no chão. Porque, olha, eu brinco com esse negócio de papel do chão, porque a gente não pode esquecer que a gente teve um pai que jogou uma filha, né? Verdade. Da janela, né? Caso Nardoni. Começa... É isso que eu estou falando. As coisas começam pequenas, as coisas não ficam, elas não aparecem grande de uma hora para outra. Existe uma coisa que o cérebro não distingue real e virtual.
Então, se você vai vendo um grau de violência, todo dia expondo, todo dia aquilo ali, chega uma hora que o cérebro acha que aquilo é normal. É só você abrir. A gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo que a gente dá para o nosso cérebro. Porque ele pode normalizar coisas horrorosas. Isso é assustador, né? Isso é assustador. Por isso que eu estou falando, por exemplo, a gente tem que... Eu sou uma pessoa que eu vejo... Se eu for ver noticiário, eu vejo uma única vez. Porque você já notou que os noticiários... Primeiro, né, existe toda uma cultura... Noticia coisa ruim, porque coisa ruim chama mais atenção. Ok. Mas podia ter um equilíbrio. Aí acontece uma coisa, se você ligar a televisão o dia inteiro, são as mesmas notícias, as mesmas cenas, vão requentando. Aí vem um cara que faz um comentário, o outro faz outro comentário, as mesmas cenas. Aquilo entope o teu cérebro de uma coisa, tipo assim, aquilo passou a ser banal. Se você tá o dia todo em casa com aquela televisão ligada... E você de tá banal, contaminado. e de banal em banal, chega uma hora que você acha normal. Matar, Natural. esfaquear, sabe? Você já não tem mais aquela... Meu Deus, mataram uma Exatamente. criança Você vai de 3 anos. perdendo esse tipo de É. reação. Hoje até, eu só vi uma manchete, alguém falando de alguma coisa que o pai de uma criança e a madrasta foram presos, ainda falaram assim, outro Henri Borel. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente normatiza. As coisas que a gente vai normalizando, o cérebro acaba achando que é normal. Tem mensagem pra nós aí, Jean? Cara, eu lê a primeira aí, então. Eu vou tentar logar aqui, né? Na verdade, Ah. eu tô sem microfone aqui hoje. Pô, brincadeira, hein, Janzão? Esqueci como a gente faz. Então, peraí. Gente, você não pode tirar mais férias que não seja de uma semana. Tá dando defeito já. Cara, mas esse lance de tirar férias, pra mim, é um problema real, assim. Eu Minha não mulher quer consigo. viajar, por exemplo. A última que a gente foi, no ano retrasado agora, nossa, pra mim foi uma tortura, de certa forma. Porque assim, eu não porque... É porque eu queria estar aqui. Eu entendi. Agora, faz uma coisa, por exemplo, eu não posso tirar férias mais de uma semana. Então, eu parcelo as minhas férias. Porque, assim, os primeiros 3 dias, eu também tô amarradona, tudo é novidade. Depois eu sinto falta da minha rotina. Que eu gosto muito. Né? Tipo assim, você também gosta muito, você faz. Então, eu aprendi Começo a me isso. sentir Agora, mal. se eu tirar umas férias de 15 dias, cara... Viagem pra mim, no máximo 10 dias. 10 dias colocando já indo, E a voltando. Porque não dá. Tá certo, tá certo. Não, ou Eu você começo a me parcela sentir mal. 3 vezes de 10... 3 de 10 e vai ou dividir aí a viagem. você faz uma semaninha. Aí você aguenta bem. E não Você fica suporta. desagradável pros outros, entendeu? Os primeiros 3 dias você rola maravilhoso. Eu começo a ficar desagradável pros outros. Aí é chato. Aí é chato. Chato pra tua mulher, chato pras tuas filhas. Porque elas não são contrárias ao seu prazer. Porque senão fica uma coisa chata, entendeu? Parcela. Não tira mais de 10 dias, nunca. Boa. Tá? Ó, o Eliseu da Telerge mandou aqui, ó. Salve, salve família. Vocês não consideram que as próximas gerações vão lidar melhor com a tecnologia a ponto de filtrar os conteúdos naturalmente, aproveitando só a parte boa do acesso irrestrito à informação? Ana e Alex, gosto muito do trabalho de vocês. PS, Jean, me desbloqueia no chat. Bom, Já tá solto. Tava alucinando, nem tava PJL? PJL. Tá. Vamos lá. Qual é a pergunta? Se vocês não Se acham... elas vão lidar E- melhor. evoluir mais, né? Olha, eu acho que eu não tenho dúvida que é uma geração tecnologicamente muito à frente da gente. Mas está faltando equilibrar informação tecnológica com autopercepção pessoal. Está faltando desenvolver a coisa da consciência, o dronezinho. Tá. Porque aí sim. Porque Aí senão traz o você fica equilíbrio. escravo dessa tecnologia. Você só tem equilíbrio quando eu ponho na balança, entendo o meu funcionamento, entendo o funcionamento da tecnologia e falo assim, eu quero isso aqui para mim, dessa E o tecnologia. problema é a gente
Formar essa consciência. Formar essa consciência nessas pessoas, né? Exato. Que você tem que fazer muito cedo. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu espero que esse ano a gente vai botar no ar, que é neurociências para crianças. E foram as crianças que me pediram isso. Eu, por exemplo, eu vou à Bienal e aí, de repente, vem uma criança, tipo, gosto muito do seu livro, Já li. Mentes Inquietas. Eu falei, não, você não pode ter lido. Tua mãe leu para você. Não, vou te dizer uma coisa. Depois que minha mãe leu esse livro, melhorou tanto comigo que eu vim aqui te dar um beijo. Coisas assim. E a última Bienal, que foi aqui em São Paulo, né? Foi a de São Paulo. Teve uma menininha que foi, levou a mãe, Vitória, e chegou para mim e falou assim, você tem que fazer o tal livro que você ia fazer para criança. Porque eu falei assim, gente, eu vou fazer alguma coisa assim, o neurônio apaixonado. É isso aqui que a gente falou, que a paixão, a dependência, Se você educar as crianças assim desde cedo, cara, elas vão ter esse poder de autorreflexão. Agora, se eu entupir só de tecnologia, elas vão ficar dependentes da tecnologia. Faz sentido. E um livro didático, né? Aquele livro Não, que fale a que linguagem fale da a criança. linguagem da Você não criança, pode como a falar. gente fala nos livros, né? A felicidade, as pessoas falam cara, a gente entende bem mentes ansiosas, mentes depressivas. Por quê? Porque é uma linguagem simples. E eu acho que é a mesma forma você desenvolver isso para a criança. Com Ela vai certeza. ter esse entendimento. Agora, se a gente não der esse saber dela começar a ter esse entendimento, elas vão capotar na tecnologia. É, natural, na verdade, né? Sim. Um abraço pro Jean da Telerge. É Jean? Jean, não, Eliseu. Eliseu. Eliseu da Eliseu. Telerge. Eliseu da Telerge. Gente, a Telerge não existe há muito tempo. É. Adorei. É. Eu dava palestra pro pessoal da Telerge. Telerge não era aquele negócio das fichazinhas? Não era do meu tempo, não. Não, Telerge Para na de época do caô. orelhão. Do Orelhão. orelhão. Tinha orelhão. Aí de depois Mas você virou... usava aquela fichazinha Tinha. da Na tua Telerge. época, vagabundo comprava a linha a preço de apartamento. É verdade. Ai. O Ren Ralph mandou aqui, ó. O QI é mutável? Existe uma diferença muito grande entre meu QI verbal e não verbal. Minha lógica é relativamente boa, mas perco na linguagem. Isso caracteriza algum transtorno? Sem mais delongas, Ana, você é muito linda e uma graça. Obrigada. Sou meio apaixonadinho por você. Você é apaixonadinho pelo conhecimento. Tá solteira? E isso... e isso é que me dá a certeza que eu tô indo no caminho certo. Com certeza. Tá solteiro. Tô brincando. Eu sei que foi ele. Foi ele. Cadê? Você acha que esse lance da lógica é ser relativamente boa e Olha, perdendo a linguagem caracteriza um transtorno? O QI pode mudar? Claro que pode. Tudo depende dos novos caminhos que você abre no cérebro. O QI não é uma coisa estanque, não é tão importante. E existem pessoas que têm uma inteligência muito mais verbal, outras Visual, que têm visual. outro- E isso pode ser melhorado, se também for algo que traga transtorno para ele. O próprio neurofeedback abre essa possibilidade dessa ginástica para acionar áreas E que ele ampliar acha. o E seu ampliar. conhecimento. Lembra que eu falava que eu só consegui escrever a partir do momento que O Alex tem muito isso. A linguagem verbal a minha dele linguagem é muito verbal é melhor melhor do que a escrita. Mas isso melhorou muito com o neurofeedback. Quer dizer, teve uma ampliação. Como também a gente já falou aqui, eu conheço pessoas assim que eram extremamente inteligentes, gostavam de ler, tinham raciocínio, e começou a me procurar e falar: Alex, eu tô tendo uma dificuldade. Aí na conversa, na entrevista ali, o Zopidem estava entrando ali na vida daquela pessoa. E a pessoa foi... A gente tem que ver. Cada pessoa é um universo, assim. Mas não é atípico você Não é ter atípico. inteligências variadas e as pessoas são diferentes. Né? Bom, mas eu acho que... Bom, Eu acho que eu acho que as pessoas, elas são inteligentes. Elas só precisam perceber em que função. Às vezes as pessoas acham que... Eu, por exemplo, eu achava que os meus colegas, eles eram super didatas e eu era inteligente. Porque eu conseguia tirar nota boa. Mas eu tinha que estudar igual um louco. Eles não estudavam, ficavam lá jogando pipa em pilares. E eu tinha que ficar correndo atrás para estudar. Hoje, depois que eu fui estudar, fui entender, eu percebia que era a minha dificuldade no processo de aprendizagem. Né? Então, assim, não quer dizer que eu não era inteligente, mas algumas pessoas têm mais facilidade do que as outras. Eu achava que eles eram Com certeza. superdotados. O Acriano mandou aqui, ó. Acriano?
E essa aqui é super relevante. Vamos lá. Doutora Ana e Alex, vocês diriam que essa péssima fase do Cristiano Ronaldo é 100% culpa do psicológico dele? Olha, eu até já falei isso foi sobre mesmo. o Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Ele é um perfeccionista nato. Eu acho até que ele tem toque mesmo. Mas vamos supor que ele não tenha toque, eu não posso falar, que eu nunca examinei. Mas ele é perfeccionista. Ele é um cara que nunca tá bom, né? Eu acho que tem um lado aí que mexeu no emocional. Me parece que foi a perda do filho. Me parece. E se foi isso, que legal, porque tinha muita gente que falava assim, nossa, ele é tão frio, ele pega os objetivos dele e realiza de uma maneira que eu acho que esse cara é psicopata. Eu nunca achei que ele era um psicopata. Nunca. Então, se ele desmontou com essa morte do filho, só me faz ter mais E admiração. desconstruir totalmente essa história, Essa que ele questão poderia de ser que ele é psicopata. um robô, né? Ele não é um robô. Eu acho que ele é um cara que tem muito tesão para o que ele faz e se dedica muito. Ele é um cara muito dedicado e alguma coisa ali quebrou. E ele é um ser humano. E se ele é um ser humano, ele realmente, numa situação pela qual ele passou, é natural. E isso para ele, veja bem, um perfeccionista é uma pessoa que não admite o bom. Tem que ser o excelente. E ele se acha culpado e responsável por tudo. No fundo, deve ter alguma culpa em relação à perda desse filho. Do tipo, o que eu não vi, o que eu falhei. Em que momento isso eu não realmente estava ali na pode vida dar uma dele. derrubada numa pessoa. Pode. Nada que eu acho que ele não vá superar.